A partir de agora, na Rádio Web UFN, Giro Esportivo, o programa que você vai acompanhar tudo sobre o esporte. Fala galera, ligada na Rádio Web UFN, está começando mais um Giro Esportivo, programa produzido e apresentado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana, sob supervisão da nossa professora Glaíse Palma. Na central técnica nós temos Clenilson Oliveira e Lucas Acosta. Nosso programa está disponível no Spotify e no YouTube, e vocês podem nos acompanhar através das nossas redes sociais, @giroesportivoufn e @rádiofn. Eu sou o João Henrique, estou aqui hoje com a minha colega Andressa, meu colega Samuel. Oi, pessoal. E aí, galera? E hoje a gente vai abordar um pouco a final da Champions League, especificamente a final. O amasso do PSG por cima. Uma final atípica, né? Das completamente outras. atípica das últimas que vinham tendo, né? Acho que ano passado foi 1-0. Não, ano passado não foi 1-0, foi 3-1, 2-1. Não foi competitivo. Esse não foi competitivo. A maioria das finais de Champions são jogos mornos, sem muito gol. Muito estudado, cada equipe um pouco retrancada na sua, ninguém quer perder muito. Ninguém Exato, quer perder. Final não se joga, final se ganha. Bom ponto. Né? E completamente inesperado esse 5-0, né? Principalmente a Inter vindo de um dos maiores jogos que já fez numa Champions, um dos melhores jogos da história da Champions inteira, os jogos que a Inter fez com o Barcelona, tanto a ida quanto a volta. A Inter foi capaz de fazer 7 gols, se contar os 2 jogos com o Barça, 7 gols na zaga do Barcelona, pra chegar na final e tomar 5. Fora os ameaças, né? Meu Deus do céu, isso não existe, né? Para um time como o PSG, que não é tão tradicional, nunca tinha ganhado uma Champions. Como que eu vou explicar pros meus filhos que Neymar, Mbappé e Messi não ganharam uma Champions League, o PSG e esses pobres bichos aqui, Hakimi e companhia, ganharam? Logo quando o último das estrelas saem do time, que é o Mbappé, eles ganham a Champions League, né? Estrela máxima deles. Imagina o presidente do Real Madrid olhando agora essa cena, cara. Fiz de tudo pra trazer o cara e... É bom pra ver, cara, que futebol também é coletivo, né? É bom ter estrelas no time, é bom ter jogador de nome, mas... É bom tu ter um técnico. Um técnico, claro, um técnico faz total... Mas tu acha que faria diferença o Luiz Henrique no PSG, tendo Neymar, Messi e Mbappé num time, num ataque? Como volta pra marcar com esses três? Como um treinador vai fazer um sistema defensivo eficiente com esses 3 jogadores? Não, é que eu entendo, mas é que se tu for os últimos técnicos que o PSG teve naquela época, não eram, tipo assim, num padrão Luiz Henrique da vida, tu entende? Sim. Eu acho que isso impacta muito mais. Mas no fim das contas é o treinador se virando nos 30, entendeu? Também, por isso que eu tô dizendo, tu tendo um treinador melhor e tu tendo um material humano melhor, tu faz coisas melhores, entende? E aí a gente separa do treinador comum do grande treinador, sabe? Eu acho que não tem nada mais que abale o Luiz Henrique, tipo, na carreira dele ou na vida dele como profissional e na vida dele como pessoal também, sabe? Ainda mais da história dele, sabe? Exato. E ele é merecido, cara, entendeu? Pelo trabalho e, tipo, muito que os jogadores falam, né? O Kobe Bryant falava muito isso, né, do basquete, tipo assim, que o mental é tudo. O mental é tudo. Se tu não tem um mental, o cara esquece, entendeu? Tanto que ele falava o Mamba Mentality. Eu vi o documentário do Luiz Henrique, tá disponível na Max. São 13 episódios, eu acho. Que é um pouco da vida pessoal, um pouco da vida profissional dele, da chegada dele no PSG e tudo mais. Um baita documentário, fica Finalmente o PSG tinha que acertar também um documentário que eles fossem campeão, né? Não, mas o documentário é da temporada passada. Não, mas é que eu me lembro que a gente comentou no último programa, não sei lá, algum programa... Que o documentário tava sendo feito. Tava sendo feito, com né? certeza. Uma hora vai ser esse documentário. E com certeza vai ter um agora. Não digo documentário, mas vai ter alguma coisa especial. Não, tá sendo feito. Com certeza eles devem ter gravado. Se tem um time que tá gravando todos os anos a temporada, é o PSG. Mas seria um baita documentário, tá? Porque eles começaram quase sendo eliminados na Champions pra campeões. Exato, eles estavam fora na última rodada. Estavam fora da zona de classificação. Foram pros, playoffs, né? E depois... uma coisa tem que ser... Outra coisa, eu acho que tem que ser considerada e tem que dar um mérito. Por mais que o PSG tivesse, assim, uma outra linha de raciocínio, que é ir atrás de estrelas, montar um grande elenco. Talvez isso até uma jogada de marketing, de popularizar o clube, entendeu? De atrair torcedores. Mas, enfim, o
PSG tem um projeto de futebol já há muito tempo. É um time organizado, internamente organizado, tem uma boa diretoria, tem um baita CT, enfim, tem toda a estrutura de um time campeão que estava se organizando, já organizado, mas estava se projetando para se tornar campeão. Então, assim, não é um acaso essa Champions do PSG. É que diretoria, sabe? Tipo assim, ó, digamos, o Neymar queria sair, cara, tu não quer ficar? Bana, Mbappé, tu não quer ficar? Entendeu? Tipo, não tem o jogador que é maior que o clube, tu entende? Tipo assim, tem o clube e aí tem os jogadores. Mas os jogadores que passaram pelo PSG eram maiores que o PSG. Eu concordo, mas eu acho que não pode ser levado isso dentro de um clube. Sim, mas o ponto não é nem os jogadores serem maiores do que o clube. O PSG mas é um clube novo. Sim, mas é o PSG... tratar eles... Exato. Tratar eles isso como maiores, sim. Faz tipo o que tu quiser, joga como tu quiser. O time traz quem tu quiser e manda embora quem tu quiser também. Tudo bem. Óbvio que o Messi, por exemplo, é maior que praticamente qualquer clube, se tu for botar na ponta do lápis. Mas o tratamento que tu dá a um jogador grande desse nível tem que ser diferente. Tudo bem, tu é gigantesco, mas tu tem que respeitar a instituição. E o PSG mesmo não se respeitava, dando pra esses caras um privilégio gigantesco. Eu acho que até, inclusive, pro Mbappé, né? Muita autonomia pro Mbappé, era líder do vestiário e de tudo lá dentro. E aí que tinha os rachos. E tipo assim, teve até a questão... a gente também não tinha um técnico pulso firme. Sim, teve a questão do vestiário, que o Mbappé queria ser capitão, aí os caras votaram no Marquinhos, e aí o Mbappé ficou... Mordido, porque ele não virou capitão, ele pediu pra recontar os votos, pra ver se não deu erro. Como vai dar erro, né, cara? E aí, enfim, ficou o Marquinhos o capitão. Mas, falando do jogo... Merecido capitão, inclusive. Merecido. Outra coisa que é bom falar do PSG... que a gente bate nessa tecla, a gente já bateu aqui nesse programa, que é o time sem estrelas e tudo mais. Mas também não é como se o time do PSG fosse... Um Zé Ninguém. Com jogadores desconhecidos, com jogadores fracos, nada do tipo. Longe disso. Longe disso. O PSG tem, em praticamente todas as posições, um dos melhores jogadores do mundo. É que assim, é uma coisa tu ter, tipo assim, 3 nota 10 e o resto todo mundo nota 6. Agora você tem vários notas 8 em cada posição. Exato. Entende? Aí tu tem uma regularidade. Se tu for ver, cara, o Donnarumma fez uma baita temporada. Sempre foi um baita goleiro, sim, mas só que ele não tava tendo também aquele desempenho, voou nessa temporada. Nuno Mendes, eu acho um baita lateral esquerdo. A dupla de zaga... Hakimi também é um baita lateral. Hakimi é um baita lateral. O Vitinha, nem se fala. Vitinha jogou muito. João Neves, que do meio da temporada pra cá, veio pegar titularidade. Fábio Ruiz jogando muita bola. E aí, o trio de ataque... Na verdade, a gente não fala tanto do PSG, né? O que a gente fala muito é que foi um PSG low profile, né? Sim. Que não teve tanto holoforte, porque dificilmente a gente vai acompanhar a Liga Francesa. Então... Poderosa Liga Francesa. Eu confesso que eu acompanhava quando o Mbappé tava no time. Sim, eu também. Mas... assim, não é assim, vou parar o meu dia, porque hoje tem jogo do PSG na Liga. E na Champions a gente prioriza outros clubes, que a gente talvez tenha uma afeição maior, ou tem jogadores que a gente prefere mais, também. tá jogando e mais. a gente vai achar que vai dar um jogo melhor também, né? Só que, então, aí entra a importância do PSG ter ido atrás de grandes jogadores para atrair público. Quando Messi, Neymar, Mbappé estavam no PSG, a gente olhava o jogo do PSG, sabe? Rotineiramente, a gente tava olhando. Isso também sempre foi uma estratégia deles. Trouxeram Beckham, Ibrahimovic... É uma estratégia, porque assim, o PSG, como o André falou, é um clube novo, ele é de 1970. Então é um clube que já tem uma torcida, ele já muito apaixonada, inclusive. Clube antes do PSG, que se tornou depois do PSG. Que era o Paris. Isso. Mas ele veio a ser um clube popular agora por conta dos jogadores, mundialmente. Hoje em dia o PSG é uma baita marca, né? Mas isso se deve ao fato do PSG ter ido atrás de muitos jogadores. Mas priorizou trazer só muitos jogadores e esqueceu um pouco de fazer esses jogadores jogarem bola. Eu acho que esse foi o pecado do PSG. Falando então da final, era a segunda chance de título de ambas as equipes, né, do PSG. Era a segunda final do PSG desde 2020, que ele fez a final contra o Bayern e a Inter fez a final contra o Manchester City ano retrasado. Dói muito mais. Temporada retrasada contra o City. Acho que doeu muito mais a derrota da Inter do que se fosse uma derrota do Paris, cara. Por ser mais coladinha, sabe? Putz, de novo chegamos e de novo... Ano retrasado a gente já tava aqui. Exato, entendeu? Pro PSG eu acho que doeria menos... Porque é e da maneira que foi, né? E a final do PSG, em 2020, foi contra aquele super Bayern.
Que todo Sim, mundo Flick. sabia que o Lewandowski estava voando aquela temporada. Fazendo gol de O Hansi tudo que é Flick jeito. tava assim, ó, cara, melhor treinador disparado. Então, assim, era muito... Eles E foi sabiam uma que ia temporada ser. bem atípica também. Porque também teve a pandemia, Sim, tudo. era um jogo só. Era um jogo, Era não tinha vai ou racha. torcida nos estádios. Era, sim, tudo completamente diferente. Mas, assim, eles já chegaram sabendo que era muito difícil. Mas eles tinham o Mbappé, tinham o Neymar, tinham o Marquinhos, Thiago Silva tava no PSG ainda. Mas agora eles já chegaram numa temporada que eles evoluíram muito. Sim. Tinham chance e até com um certo favoritismo ali na final. Porque a Inter, ela teve um final de temporada meio decepcionante, né? Sim. Eles perderam Na Série A. na Série A, perderam também a final Acho que perdeu a final da Copa. da Copa. Não sei se foi para o Milan. Mas tu vê só, né, Tia? Tem uma regularidade, Não foi para o Milan. E agora perderam Perderam as três, né? a Champions. As Eles três, perderam 3 regular. e eles eram líder da Série A. É. Essa talvez seja a grande diferença de como eles chegaram na final, que o Andrés falou. O PSG veio de uma outra época e esse PSG é um outro PSG. Aquele PSG já não tem mais nada a ver com esse certeza. que jogou essa final. O da Inter, o time da temporada retrasada, praticamente o mesmo. Faz o mesmo. É a mesma Inter. A mesma, a mesma Inter perdeu 2 vezes a final. O mesmo PSG não perdeu 2 finais, entendeu? Não é o mesmo PSG. Essa é a grande diferença, talvez. Mas tu via durante o jogo que não tinha, tipo... É. Eles estavam atordoados, sabe? Até os 2-0, eu achei que a Inter ia reagir, cara. Mas que foi muito cedo. Foi. Eu não achei que fosse foi tanto. 20, Só que a 25 já tava partir 2-0. do 3-0, eu vi os jogadores do PSG quebrando passe, assim, ó, entre linhas, Aham. com uma facilidade. Você perderam no jogo, Sabe? né? Como se estivesse jogando um videogame no modo fácil. Uhum. Eles achavam um passe que normalmente um time tem que rodar a bola por mais de minuto pra achar um passe. Uhum. E eles achavam o tempo inteiro, cara. Levantava o a tempo cabeça e inteiro. vai. Eu vi o terceiro gol. Acho que é o terceiro gol. Que é aquele gol que o Dembélé dá de calcanhar pro Vitinha e o Doué faz o gol, o segundo gol dele na partida. Cara, o Vitinha faz um gol que ele cobra a falta, assim, numa cobrança rápida. Ele faz a jogada que um setor inteiro de meio campo faria. Tipo assim, ele constrói um gol que um setor inteiro de meio campo Teria que construiria. construir. Ele começa tabelando com o Marquinhos uma função de volante. Depois ele faz uma função de 8, tabelando com o Dembélé. Depois ele arrasta a bola igual um meio atacante pra entregar pro Doué. Ou seja, olha a liberdade de jogo que os caras do PSG estavam tendo, cara. Nenhum jogador do PSG jogou mal. Nenhum. É verdade. E eu Mas- acho que todos os jogadores Mas é da que, Inter tipo assim, jogaram todos mal. foram muito bem, entendeu? Exato. Tu consegue pensar assim, esse destoou muito, assim, ó, destoou demais. Não, eu acho que assim, Não, tu tem que... Óbvio que tem melhores do que... É, mas, não. tipo assim, um que destoou, assim, Não, ó, acho que todo mundo cumpriu bem suas funções, só que PSG? assim, do PSG. tu tem que observar, se todo mundo joga bem, o setor que mais vai jogar talvez vai ser o meio campo. E o cara do meio campo do PSG é o Vitinho, então assim, eu acho que ele destoa, não porque os outros foram Mas mal, tu acha que ele mas porque destoou? assim, o meio campo jogou demais, É. e ele é o cara do meio campo. Eu falaria entendeu? o Vitinha e o Doué também, que O Doué teve os 2 gols dele, né? pelos gols, né? O Dembélé participa, eu acho que de Forte. 3 gols, cara. Indiretamente, ele participa dos 3 gols, ele fez uma baita final também. O Barcola Cotado quase a fez um Copa gol do também Mundo, entrando. Copa do Mundo. A melhor do mundo, né? Melhor do mundo. Cotado. Nesse Cotado. exato momento, Cotado. tá enfrentando a Espanha e tá perdendo. Perdendo. Agora já não sei como Por é que um tá nessa- amasso. Tá sendo Exato. amassado agora. Agora ele Só pra jogou ligar do como é que é. lado. Em Só pra menos ver. de um mês ele amassou e foi amassado, né, cara? Mas enfim. Que Kvaratskhelia jogou muita bola também, saiu do Napoli. Eu vi gente falando dele. É isso. Eu vi gente falando dele saindo do Napoli. Jogou fora a carreira, não sei o que, tal. Ainda mais porque Campeão perdeu... da Champions agora. E ele perdeu... Ó, o 5 a Napoli 4, ganhou acabou agora o jogo. a Série A, né? Então, tipo, É, saiu, o exato. Napoli ganhou, mas aí ele ganhou a É. Champions, né? Mas o PSG é uma baita equipe, cara. É que antigamente a gente via, tipo, os jogadores, por exemplo, quando o Neymar veio pro PSG, a gente pensava assim, foi só pelo dinheiro. Ou pra tentar um protagonismo, porque o PSG não tinha o protagonista ainda Não tinha mais. o cara da Mesmo vez. que o Mbappé recém tivesse chego lá. Mas agora a gente vê que é uma equipe que veio pra competir, né? E eu acho, de certa forma, muito bom que outras equipes ganhem as coisas. Fora Real Madrid, Real Madrid, Barcelona. City. Mas torço muito City, que o Barcelona alguns times volte a ganhar também. Sim, exato. Mas que eu sou fã da ideia de outros times ganharem,
de ter grandes jogadores em outros times e esses outros grandes jogadores terem destaque, E agora entendeu? eles vão ter, tipo assim, entre aspas, uma desculpa, cara. Nós somos os atuais campeões, entendeu? Pra trazer mais nomes, entende? Esse Se antes eles já falando conseguiam disso, trazer, tipo assim, grandes nomes sem serem os campeões, hoje mais ainda. Eu falo disso porque esse tempo eu vi um trecho de um programa que o Vampeta tava falando. Que assim, o Mbappé fez bem ir pro Real Madrid e tal, não sei o quê. Mas, pra mim, ele errou em ter saído do PSG. Porque se ele ganha uma Champions com o PSG, ele vira Ele é um deus, ídolo. ele é um deus. né? Aí ele é um deus. E é exatamente isso, cara. Se ele tivesse agora nessa Champions com o PSG... Ídolo. Meu Deus. Estátua e tudo. Hoje dá pra dizer que o Marquinhos é um ídolo do... E seria uma Marquinhos seria uma história muito bonita, entendeu? O Mbappé abdicando daí pro óbvio, que é o Real Madrid, ficando num outro clube, fazendo esse outro clube ganhar, sendo um grande craque em outro clube, assim, fora dos principais. Isso vai muito Eu acho isso bacana da entrevista do Dembélé construção da também história do depois, futebol. né? De, tipo, o Mbappé foi realizar o sonho dele no Real Madrid. Tipo, ele não tava nem aí mais pro PSG. Por lado tem isso, era realmente o sonho dele, desde sempre. Ele deixou nunca claro escondeu isso, Mas no fim das contas, a maioria dos jogadores sempre acabam indo pro caminho mais fácil, né? Eu vou pra esse clube porque provavelmente eu vou ganhar mais, porque o clube é maior, vai ser mais fácil de ganhar E a título. a chance de ganhar uma Champions pelo Real Madrid. Isso enorme. encarece um pouco Fica ruim buscar a os caras. competição. Mas o que tu falou do Marquinhos ser ídolo é óbvio. Há Agora mais de entrou 10 ídolo. anos Agora no ele é clube e ele construiu uma história dele lá. Tem É como o não segundo ser. brasileiro apenas a levantar uma taça de taça. Champions. Primeiro, Marcel 12. Marcel 12. E agora o Marquinhos, né, cara? O Deliro Marcos. Jogou Pois bem, é, cara. cara. Jogou bem. Jogou muita bola. Vamos ver, espero que ele Há jogue pou- há hoje, hein, pouco Marquinhos? tempo- há pouco hoje, tempo hein, a gente- seleção, hein? Sabe? Há pouco tempo a gente tava questionando o Marquinhos na seleção, né? Agora ele ganhou a Champions, não tem o que falar. Ancelotti. Carlinhos. Sabe? Enfim, cara, uma das piores derrotas da... Acho que é a maior goleada de uma final Acho da que foi. Champions. Eu não me lembro, assim, de ter visto, Eu assim, dei um cabeça placar... não. Eu tava vendo o programa Não, do Fred final, Caldeira. eu não lembro. Eu tava vendo o programa do Fred no YouTube. Esse é o 7-1 da Inter, cara. Esse é o 7-1 da Inter. A diferença é que não foi lá na Itália que eles perderam, que nem a gente perdeu no Brasil, mas esse é o 7-1 da Inter. 5-0 numa final, cara. Fora os ameaças, meu. E ao Eles natural, estavam né? entregue. E ao natural. E ele falando, a maior humilhação desse jogo, assim, escancarada, é o árbitro não ter dado nem acréscimo. Vamos fechar isso Ele aí. acabou o jogo. Isso é melhor acabar. Ele deu 90 e ele encerrou o jogo. Acho que Pra ele que mais? Acho que ele levantou aos 87, olhou aqui, vamos... Primeira bola que vem pro meio, vou acabar o jogo. E olha, o PSG tem tudo pra continuar na outra temporada. Com esse O que mesmo eu nível. sempre falo, assim, vai depender do pós-temporada agora. Como é que eles vão mexer, como é que eles vão segurar os caras também, né? Porque isso não é só trazer, tu tem que segurar quem tu tem dentro de casa também. Mas o PSG tem bala pra segurar todo mundo. Sim, mas agora eles têm que trazer mais alguém. Tem que trazer gente. Ah, claro, Vai ter que trazer gente. E vai ter gente interessada em ir também. Quem não quer ir pro time que ganha a Champions? Tu é Hum. campeão. Os caras já iam antes, só pelo dinheiro. E agora? Agora que tem o Que projeto. o árabe né? tá dando... É. Imagina o bicho desses caras, meu. É. Que loucura. É muito zero na minha cabeça. Vamos partir pra um segundo assunto nosso, que é bem oportuno, que é bola de ouro. Não vai ser um programa especificamente para bola de ouro, mas a gente pode dar uma passada por cima, já que tem um cotado a bola de ouro, que é o Dembélé, que ganhou a Champions, né? Mas tem Eu uma acho que disputa boa, né? Tem uma disputa boa com o Yamal e o Rafinha, que não chegaram na final, mas fizeram uma baita temporada de Champions e na Espanha também. Eu acho que, assim, se a Inter vencesse a Champions, o Dembélé Não seria cotado não também. seria cotado a bola de ouro. Fez uma baita temporada. Sim, estaria no top 5, com talvez. certeza. Mas comparando com o Yamal, que não chegou na final, mas ele é um baita jogador e faz uma diferença enorme pro Barcelona. Meu Ter Deus. ele e não ter ele é uma diferença enorme. E na seleção, quando vai pra seleção, amassa. Quem tá amassando agora é a França, fez 2 gols. Acabou, Já deve 5x4. 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 Espanha. Mas eles chegaram? Ó, 5x4, 5x4, ó. Então não foi tão amasso assim. E deve ter sido um jogão. Deve ter sido um jogão. Mas eu vi boa parte do jogo. A Espanha tava dominando 5x4 até. É novidade, cara. É. Não é o que, Pra mim, o que o jogo tava dizendo. Mas com 2 gols, o Yamal, né? Mas não vamos perder o foco. Não Mas vamos perder ele o foco. bagunça muito, mano, o Yamal. A questão é que, assim, se a Inter vencesse a Champions, não tem um jogador da Inter pra vencer uma bola de ouro, Não. assim, que tivesse um grande destaque, entendeu? Talvez forçasse, assim, dependendo da final que o Lautaro fizesse, ele... Mas aí era forçar dar uma muito a forçada. Mas era amizade. era forçar. Então, assim, sobressairia, eu acho que Rafinha e Yamal. Mas agora o Dembélé... É que o Dembélé, como tu falou, o PSG low profile, o Dembélé já tava fazendo uma baita temporada por baixo das câmeras. Aí ele chega na final e joga muito, o PSG vence.
Aí ele sobe, só que O que eu acho que vai contar é que impactou mais, sabe? Mas é que não adianta, Champions... a Pesa, Champions conta. pesa bastante. Mas então, a Champions toda conta ou só a final da Champions conta? Porque se a Champions toda conta, cara, pô, Barcelona fez... Acho que Barcelona deve ter feito uns 4 dos melhores jogos dessa Champions. Foi protagonizado pelo Barcelona, por Yamal e por Rafinha. Mas eu acho que o Yamal ainda à frente do Rafinha. Não, enfim, mas... Eu acho que ele impacta muito mais não, mas eu acho que ele impacta mais o jogo do que o se tu for ver Rafinha. números, o Rafinha nessa Champions, ele apareceu em todas as decisões. Todas. Sim, eu tô com Se tu olhar números assim, Não, o Rafa arrebentou essa temporada. sabe? Mas se tu Mas se colocar... tu olhar a bola jogada Não, mas olha, e mas- a influência no campo todo... quem que impactou mais entre o Rafinha em campo e o Yamal em campo? Não, eu pra mim é mal. Pra mim é mal. Entende? Isso que eu tô querendo dizer. Eu acho sabe? que assim, Eu acho que aí que é a diferença. eu tenho um critério. Se ambos fizeram uma grande temporada, ambos foram desequilibrantes, ambos têm bons números. O Rafinha, claro, tem números melhores que o Yamal, mas ambos têm bons números. O outro critério é bola jogada. E aí eu fico com o Yamal, É que, na entendeu? verdade, a gente nunca entende exatamente qual é o critério usado. É. Porque às vezes é por números, às vezes é por bola jogada, às vezes é mais por, tipo, quem tá mais no auge ali, quem tá sendo mais comentado. É muito difícil falar, é esse jogador. Quando a gente tinha Messi, Cristiano Ronaldo, até, Aquela tipo... hegemonia. Aí era muito diferente, né? Tipo, pesava. Tu tinha Mas que agora pôr- a gente tem muitos jogadores pra... Agora e eu já falei várias vezes, pra mim, a bola de ouro seria dada a quem realmente é o melhor Jogador. sempre. Melhor jogador do mundo. Mas isso... Dito isso, Messi ganhando mais um. Jogando no Não, Miami. mas isso cairia pro campo da subjetividade, assim. O Messi, por exemplo, mesmo, nunca foi unanimidade. Então, se só for esse o critério, nunca vai ser definitivo quem é o melhor, porque cada um vai pensar de um jeito. Que nem Então tu tem vai- que ter critérios. Eu entendo que tem que ter critérios. que nem Mas quais são os 2018, que nem critérios? 2018 com o Modric. Tu acha que o Modric foi o melhor do mundo em 2018? Não, é Messi. Aí que É nós... Messi. É. Nem 2017, era Messi também. Enfim, eu acho que tem que analisar a Champions inteira. E não só a final, Uhum. sabe? Tem que... Eu, de novo, tava vendo também no programa do Fred, ele falando que depois que os jogos passam, que passa um tempo dos confrontos e tudo mais, se perde um pouco o peso, a gente perde um pouco a noção de como foi aquilo, de quão grandioso foi os jogos. Que não fica tão fresco na nossa Só que, memória, né? enquanto a gente viu, por exemplo, aquele jogo do Barça contra o Benfica, quem viu aqueles jogos sabe o quão grandioso foi as atuações do Rafinha, do Yamal, contra o Bayern, aquele goleado do Barça contra o Bayern, depois esses jogos contra a Inter, outros jogos que o Barça fez. No momento em que a gente entende a grandiosidade de tudo, só que depois passa um tempo e a gente acaba relevando, a gente não trata mais da mesma forma. Então o que fica mais na nossa memória é a final. Quem ganhou a final foi o Dembélé, foi o PSG, consequentemente o Dembélé, né? Mas tem que olhar o campeonato inteiro. E eu iria de Yamal. Eu também. Facilmente, eu acho. Eu acho que tá. E dentre os três, pra mim, o Mbappé fica em terceiro. O Dembélé fica em terceiro. Eu também acho. Foi Mireia Yamal, Rafinha e Dembélé. Eu também acho. Só que agora, por exemplo, talvez esse jogo de hoje tenha um peso na decisão. Que com certeza vai contar alguma coisa. Não vai ser a mesma coisa, mas é um enfrentamento direto entre os dois favoritos. E seria bem histórico também, pela idade do Yamal. Eu acharia demais, cara. Nossa, esse pra 37 mim anos. Eu acho que... Não lembro qual foi o jogador mais novo a ganhar uma bola de ouro. Acho que talvez deve ter sido o Ronaldo, cara. 18, 19 anos ele ganhou. Me apertou. 20 anos. cabeça Não me eu não lembro, sabia. cara. Não me lembro. Vale até ver. Mas seria muito bacana o Yamal ganhar com Não, se ele 17. tivesse sido E campeão merecido. se ele tivesse sido campeão da Champions, era só a questão de entregarem a taça pra ele. Da melhor do mundo. Sim. Não, Era só, se tipo assim, tivesse ganhar a Champions, deixava esquece. já no avião. Mas seria uma narrativa muito bonita um moleque ganhar uma bola de ouro, né? E merecido, Passeando. tipo, não é uma Assim, coisa... antes de nada a ver. jogadores tratados Consolidados. como promessa, como por exemplo Haaland e Mbappé, que até agora não ganharam as deles, né? Pra mim, o Haaland é pé duro, ele é fazedor de gol. Mas ele teve a oportunidade de ganhar, entendeu? Mbappé teve, nenhum ganhou. Aí chega um moleque com 17 anos Assim, e bagunçado. leva antes de todo mundo, entendeu? Ia ser lindo. Ano que vem. Temporada que vem, no caso. Tomara. Eita, logo, e pensar que ele fez toda essa temporada com menor da idade, cara. Isso pra mim Sim. é absurdo, cara. É Não, absurdo. isso não é nem o principal, cara. Pensar que no fim do contrato do Yamal, sabe quantos... No próximo fim do contrato dele, sabe quantos anos ele vai ter? 26 anos. Ele vai estar no auge.
do futebol dele. Físico. Daqui 10 anos ele vai estar no auge do futebol dele, cara. E nem chegou ainda. Entendeu? Ou ele vai decepcionar muito, mas acho isso muito difícil. Muito difícil. Agora tu quer ver por outro lado, cara. Provavelmente no fim da carreira de Yamal a gente já vai estar quase beirando 40 anos. Olha o que a gente tem pra ver o moleque jogar, cara. Mano, fácil. É muita Vai coisa. ter uma Né? crise existencial aqui agora. Muito louco. É muita coisa. Mas enfim, deu pra dar uma passada geral na final da Champions. O que a gente pensa um pouco sobre a Bola de Ouro. Esse foi um programa um pouco mais atípico. A gente tá num cenário diferente também, pessoal. Uma mudança de câmera aqui na instituição. Esse espaço aqui também é gravado alguns outros programas da rádio. E próximo programa, tudo se normaliza de novo. Assim a gente espera. É isso? É isso. Então tá bom. A gente fica por aqui. Nosso programa tá disponível no Spotify e no YouTube. A gente pede que vocês nos acompanhem nas nossas redes sociais. @GiroEsportivoFN e @RádioFN. Até a próxima. Tchau.